Agora, só para a gente complementar aqui, fechar nosso assunto rapidinho, eu queria aproveitar só para pegar o gancho. Aí, Eric, eu sei que a gente já está com o tempo estourado, mas só para falar sobre a questão da expectativa aí, da questão da PEC dos precatórios, né? Que já está aí para a próxima semana para acontecer. A gente viu que ainda que a pauta está mais consolidada, parece que pode ser que vai ser aprovada, mas eu queria entender os próximos passos. Você acha que é comum aí essa discussão da PEC na Câmara? Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Paula, havia uma expectativa até bastante reduzida, mas ainda estava presente, da possibilidade de votação da PEC na comissão especial onde ela se encontra. Mas isso vai acontecer ali no dia 19, e vai ser um dia bastante tumultuado aqui em Brasília, porque vai ser o dia também da apresentação do relatório final da CPI, então a gente vai ter várias manchetes aí saindo aqui de Brasília, da questão política. A expectativa é de avançar na comissão, e hoje o Arthur Lira tinha a oportunidade de falar de uma possível data de quando ia colocar isso em votação no plenário da Câmara, que é o passo seguinte, mas ele não comentou uma data, tá? Eu conversei com alguns investidores que são representantes de fundos, e há ainda uma grande apreensão, Paula, com possíveis mudanças dentro do plenário da Câmara, no que diz respeito a essa questão da regra do teto dos gastos, porque por meio dessa PEC, a turma pode pegar carona nela e fazer mudanças nessa regra do teto de gastos para ampliar os gastos do ano que vem em questões sociais, em questões que envolvem aí potenciais ferramentas para a turma se reeleger. Então, sim, há ainda uma apreensão, mas acho que agora o foco vai ser ali no plenário da Câmara, que é onde os investidores estão acompanhando com lupa. E antes de encerrar, eu tenho uma pergunta para o Marco também. Vamos lá, põe fogo no parquinho, Eric. Não faz pergunta fácil, não. É fogo no parquinho. Oba, vamos lá, eu adoro. Marco, a gente está vendo que tem vários temas da política que estão se embolando e sem perspectiva de avançar aqui na Câmara, e a gente ainda vive aí a apreensão da turma aqui do Congresso fazer algumas estripulias com o orçamento até o apagar das luzes da atividade aqui. Posto esses cenários, você aposta no rally no final do ano ou não? Eu com certeza. Essa pergunta é fácil para mim. Rally no final do ano, eu digo, olhando para a Ibovespa, eu acho que todos os indicadores a gente deve ter uma sinalização positiva. Mas até falei aqui para a Paula em relação ao indicador de sexta-feira, né, que foi o IPCA. Eu acho que a gente pode ser surpreendido positivamente nesses próximos 2 meses, né, de IPCA, daqui até o final do ano. E a gente está tudo muito estressado, né? A gente está falando de juros acima de 10%, com uma possibilidade de manter esses 10%. Então, se a gente... Lógico que alguma coisa depende de Brasília, depende de nós, mercado financeiro, mas também depende da natureza, né? Então, se a gente começar a chover, começar a ver um pouco de inflação um pouquinho mais amena, arrefecendo, eu acho que a gente pode ter um belíssimo rally final de ano. Belíssimo no sentido assim, fechar o ano positivo, né? Não super positivo, mas fechar com uma alta de 2%, 3%, eu acho que ainda dá tempo. Mas depende de política, mas acho que no curto prazo depende muito de inflação, né? Se a gente olhar para a inflação um pouquinho mais otimista, fechando um pouco, né? E os juros não precisar subir tanto, não depende nem mais de política de longo prazo. Olhar para a inflação, eu acho que é o principal fator que deve impulsionar a Bolsa nesse final de ano. Porque acho que a atividade está ok, em alguns setores surpreendendo positivamente, mas a inflação que acho que é a principal preocupação. Como a gente está falando até com o Mauro aqui anteriormente, né? É o principal assunto do mundo todo, aqui no Brasil também não tem sido diferente. Eu acho que é isso que vai fazer um rally, trazer confiança, trazer recuperação dos ativos, tá? Então, se for olhar para um indicador, inflação. Todo dia olhar para inflação, qualquer inflação, GPM, IPC, qualquer indicador, acho que isso dá para ter um rally ainda de final de ano, Eric. Esperamos que sim. Deixa eu só anotar aqui, o que é um cenário positivo? É ficar a inflação estancada, ou a gente vai ter um outro cenário que a gente pode também ter aí com abertura de economia e com vários outros elementos, a questão aí de subir taxas nos Estados Unidos, a Selic lá deles, a gente também pode ter impacto no final do ano com relação a isso, mas sendo bastante objetivo, o que seria um sinal para a gente aqui de inflação
para esse final de ano que você aposta nesse rally? A inflação assim, imagina que, eu vou aqui chutar os números, tá? Não necessariamente são esses, ordem de grandeza. Mas imagina que nos últimos 12 meses nós estejamos com inflação de 10%, tá? E aí, como é uma média móvel, né? Aos próximos 12 meses, né? Daqui um mês para frente, não vai ser mais 10%, vai ser 9,8%. Próximos 12 meses, daqui 2 meses para frente, vai ser 9,5%. Então, a sinalização que essa média, a tendência, ela vai caindo, né? Ou seja, a contribuição marginal desses IPCAs, né, em outubro, novembro, dezembro, vai ter contribuições marginais menores, né? Então, ou seja, o último veio 0,5, o próximo vem 0,4, o outro vem 0,3. Então, contribuições marginais, né, menores, essa média dos últimos 12 meses, esse acumulado dos últimos 12 meses, na minha opinião, ela tende diminuindo. Foi o que aconteceu na sexta-feira. Então, a leitura é que fecha um pouquinho essa inflação, a gente não vai fechar com a inflação absurdamente, mas aí o mercado já vai entender que não precisa subir tanto os juros assim ou não precisa permanecer num patamar tão alto. Isso é bom para todos os ativos, para a recuperação da confiança e principalmente das ações. Tá? Então, essa leitura que eu acho que eu tenho menor pressão nas próximas leituras na inflação aqui no Brasil. Tá? Isso vai ser muito bom. Eu espero que aconteça. Né?